Sousou no Frieren é um anime recente que popularizou devido à sua imensa qualidade em todos os aspectos possíveis, seja na animação, direção, história e personagens, sem mencionar a ambientação rica em beleza e em detalhes. Para quem já assistiu, sabe que no começo não entendemos muito qual era a motivação da Frieren, assim como vemos em outros personagens. Só que com o passar dos episódios, começamos a entender melhor a sua jornada e desejo. E ela também não se obriga a justificar todas as suas ações ou motivações. Apesar de que também o motivo seja após o choque de realidade que ela teve ao presenciar a morte de Himmel. E por esse motivo, ela passou a buscar as emoções e sentimentos que os humanos sentiam ou sentem. Sousou no Frieren é um anime que me motivou a criar esse vídeo, e nesse vídeo eu estarei analisando a personagem e a história em volta dessa personagem. Eu me chamo Antônio Isaac e seja bem-vindo ao meu canal. Peço que deixe seu like e se inscreva no canal. A Frieren é uma personagem bastante, como eu poderia dizer, é uma personagem bastante estoica, mas eu vou te explicar do porquê eu acho que ela é uma personagem estoica. O que você pensa quando você imagina esta personagem? A Frieren, né? A maga Frieren. E comenta, deixa o seu comentário o que você acha sobre a personagem, para que eu tenha mais detalhes sobre a característica, o quão interessante a personagem é, porque é um anime que me motivou a criar este vídeo e me apaixonei pelo primeiro episódio. Sou pela qualidade, seja pela animação. O que me motivou mais, na verdade, foi a história, porque ela consegue te prender do começo ao fim. A cada episódio que passa, parece que é uma coisa que passa rápido. Você vê um episódio de 24 minutos e passa tão rápido que você nem percebe. Você fica esperando todo final de semana lançar o episódio e com aquela ansiedade e aquele gancho que sempre no final do episódio deixa, é o que deixa cada vez mais o telespectador na expectativa de algo que surpreenda ainda mais, né? É isso sempre que eu sinto após um episódio, a cada episódio que lança. Além do episódio que a Frieren lutou com aquela, acho que é rei ou rainha dos demônios, esse episódio em específico que fala sobre a Frieren, a Flame, que é a sua mestra, e a outra maga, que é a Serie, que ela é responsável pela maior quantidade de magia possível. Ela tem esse conhecimento de magia de uma forma absurda. Porém, por mais que ela tenha tanto conhecimento em magia, ela desconhece algumas outras coisas importantes que a própria Frieren passou para ela. Porém, pela sua ignorância, ela desprezou aquilo, porque para ela todos os humanos, todos os seres aí estão em busca apenas de magia, e ela enxerga essas pessoas como inferiores, já que ela é a maior detentora de magia e as pessoas vão atrás dela, diferente da Frieren, que está pouco se lixando para isso. Até as mínimas magias que ela encontra no Grimório, nos livros que ela encontra, seja na caverna, em todas as aventuras que ela passou, a mínima, a mais besta magia para ela é algo simbólico e ela gosta de aprender.
diferente dos outros que preferem até mesmo se corromper, que é para poder obter esse poder, essa magia, e que para ter aquele status, né, de personagem mais poderoso. E a própria personagem em si, o pilar em si, que é a Frieren, ela nos ensina e quebra também aquele padrão de história que chega a ter ser maçante, né? Todo mundo já viu o personagem que tá em busca de poder, de ser o mais forte, de se tornar ou o mago mais forte, ou o rei demônio mais forte. Eu trabalhei tão duro para chegar aqui. Me esforcei até o limite. Treinei sozinho durante horas. Qualquer coisa para ficar mais forte, para realizar o meu sonho. Ou o Hokage, ou o... Tanto faz. Basicamente é isso. As pessoas, os personagens em si que a gente vê, seja em Boku no Hero, que é o cara que quer ser o herói, quer ser o cara mais forte, quer ver tanto como eu poderia usar também como exemplo seria One Punch Man também poderia ser um exemplo também de personagens que se querem se tornar mais forte. Então, isso deixa mais claro que uma história não necessariamente precisa ser interessante para ter essa ideia, né? Que todos já têm. Frieren é uma história bem profunda. Eu poderia dizer profunda porque ela nos prende, a gente quer mais história, quer mais episódios, que eu vejo que seria ilimitada, porque ninguém cansaria de assistir a personagem, a história dela, porque até os episódios mais besta, mais básico possível, se torna interessante pra gente. Não é tipo aquele típico anime que em um determinado arco do anime se torna chato ou maçante e as pessoas se forçam para assistir aquele arco, por exemplo, One Piece, por exemplo, ou Naruto. Então, Frieren é uma história, por mais que tenha poucos episódios, eu admiro e eu vejo que tem o potencial de ter muito mais episódio, muito mais temporada, e mesmo assim ainda se tornar muito incrível, tá? É isso que eu enxergo. E também sinto aquela sensação de desconforto que me deixou nos primeiros episódios, que foi o personagem Himmel que morreu, os outros também, o padre. E o que me deixa mais triste, né, e que provavelmente vai acontecer, vai ser a morte do Stark e a Fair, né? Pela idade, seja pela idade. Ou talvez pode ser uma morte talvez um pouco mais chocante, mas eu vejo que Freire é uma história que não tenta chocar de uma forma às vezes forçada, é uma forma bem delicada, bem realizada, de uma forma bem estruturada, direcionada, roteirizada. Então a gente vai apreciar uma morte simbólica e que traz uma importância do caralho. Porque eu vejo que os personagens de Frieren, apesar de serem apenas poucos personagens que a gente conheceu ainda, né? Em comparação a muitos animes, quando você veja, sei lá, 3 ou 4 episódios, já se depara com uma caralhada de personagens que às vezes não tem profundamento, nenhum desenvolvimento, sem sal algum. Em Sousou no Frieren é totalmente ao contrário, até os personagens mais básico possíveis, eles tentam trazer uma carga emocional, porém de uma forma não forçada. E quando não tem muito a acrescentar, eles deixam um pouco de lado, né? Eles não tentam a acrescentar coisas só para forçar, sabe? Para tentar nos forçar a gostar do personagem ou querer ver mais, acompanhar mais a história por conta disso. Eles não têm essa questão de enrolar. Tanto em Vilã de Saga, eu vejo que é uma história que faz, traz essa qualidade de uma forma bastante legal. Hunter x Hunter, a mesma coisa.
tá? Então é isso que eu admiro num anime de Sousou no Frieren. Tantos personagens na obra, eles não são forçados a nenhum rivalizar com o outro, como vemos em outros animes. Os personagens têm que rivalizar sempre, o tempo todo, para que a gente acompanhe e veja, não, quem é o mais forte, quem é o mais inteligente, quem é o mais foda. Não. Yuno, você é um babaca! Eu te desafio pra um duelo, Yuno! Nenhum dos personagens tem esse pensamento. Às vezes eles são bem humanizados, por mais que seja uma história totalmente fantasiosa. Até as coisas, os personagens, as criaturas são bem fantasiadas. Mas o que os personagens trazem é algo bem humanizado, às vezes. Obviamente tem personagens que estão aí para querer um destruir o outro, cada um fazer coisas sem ter um propósito, que às vezes eu gosto, né? Personagens que não tem nenhum propósito a não ser destruir por não zero motivo, como os demônios, né? Eles não precisam se explicar porque eles fazem isso, porque apesar do anime também deixar um pouquinho desse detalhe, os demônios eles querem ter mais poder, querem ter mais status, a demonstração de força, de poder e de status, de riqueza, de superioridade através do poder, e enquanto mais eles destroem certas criaturas, certas pessoas, eles se sentem cada vez mais importantes. E a Frieren é uma personagem que não tá nem aí para isso, tá? Então é isso que eu acho interessante também. Tem personagens que não tem muito motivo pelo que eles estão fazendo e não precisam se explicar para que agregue na história. Porque se você olhar para nossa realidade, tem pessoas que fazem muita maldade sem motivo aparente. Então tá tudo bem. Eu adoro histórias assim. Mas tem também personagens que querem fazer o mal para coisas que às vezes é bem interessante, é complexa, às vezes é um trauma, às vezes é um é uma justiça que eles querem, então faz sentido trazer personagens assim, porque eu quero trazer um vídeo completo, um pouco mais aprofundado, tanto na Frieren, quanto no Stark, quanto na Fern, quanto no Himmel, todos os personagens do anime. Eu espero que vocês assistam o vídeo completo que eu estarei trazendo, se vocês gostarem bastante desse que eu estou trazendo agora.